que no paper a gente faz essa lance dizendo, olha, no Brasil a sabedoria convencional quer dizer que a identidade partidária deve ser fraca por causa do grande número de partidos, a fragmentação do sistema partidário e também por causa da juventude, vamos dizer, dos partidos. O PT tem 30 anos, o PSDB tem 20, 25. Então, a questão é uma boa questão, a questão da segmentação das identidades partidárias na sociedade brasileira. Isso é a primeira parte. A segunda é que as clivagens partidárias da literatura internacional vêm de clivagens sociológicas, vamos dizer, de clivagens profundas nas sociedades, clivagens religiosas, sociológicas, de classe, étnicas, e isso não existe no Brasil. Então, a gente lança essa pergunta, de onde podem surgir identidades partidárias no Brasil? E a questão, para mim, é muito mais abrangente. Eu tenho 20 anos de história de estudar o PT. E vocês vão dizer, como que é você ter 20 anos de estudar o PT? E o projeto que eu estou entrando junto com o Zucco, a questão que a gente está lançando no ar é, o PT faz diferença para o Brasil? Eu estou aqui uma semana entrevistando petistas e eu sempre falo para eles, vocês estão no governo 10 anos já e faz diferença? Como? Será que o Brasil é um país diferente por causa do PT? Se o PT não fosse governo, o Brasil teria seguido o mesmo caminho? Ou não? Então, me explica, o que vocês estão fazendo que é diferente dos outros partidos? Como é que o PT está mudando o Brasil? Para o bem ou para o pior, eu não sei. Mas como é que o PT está mudando o Brasil? Para um brasilianista, eu acho que não existe uma questão mais importante do que isso. Para quem vem de fora, né? Para fazer uma comparação com outros países, com outros partidos da esquerda. Então, como que é que eu tenho 20 anos de história? Aí, Jorge, você não me conheceu nessa época. Sou eu aí, à esquerda, o cara da esquerda, né? O presidente? Não. Esse é uma foto de 1992, porque a primeira vez que eu cheguei no Brasil, eu fui hóspede do Jacques Wagner, hoje governador da Bahia. É uma história longa, como é que ele me convidou a ficar no gabinete dele como estagiário, mais ou menos. E no Brasil vocês não têm essa tradição de estagiários em Brasília, como a gente tem nos Estados Unidos. Tem milhares de jovens em Washington fazendo estágios com congressistas, com ONGs e tudo isso. Eu tive uma experiência, eu acho, única. Eu fiquei no gabinete do deputado, eu morei num apartamento funcional junto com ele e os assessores dele em Brasília, no super quadro dos congressistas. Foi uma experiência interessante, porque eu convivi com os petistas durante a época do impeachment do Fernando Collor. E um dia eles estavam montando um protesto de rua com pessoas que iam sair como personagens naquela ópera bufa, né? Esse foi o cara, ele na realidade era contador do PT do DF. Ele teve o papel do PC Farias, o contador do presidente. Então, arrumando esse protesto, o pessoal diz, a gente precisa de uma pessoa para brincar do Itamar Franco. A gente precisa de um branquinho. Aprendendo também sobre relações raciais no Brasil. Eu era um branquinho no apartamento. Então eles colocaram uma faixa vice-presidencial, né? E um peruca, né? Que isso não é meu cabelo real. Mas, então, eu saí como Itamar Franco naquela época. Então, eu sempre tive esse interesse pelo PT. O que eles estão fazendo? Como que eles estão crescendo? É um partido radical? O Jacques Wagner não tem um cara de radical, com certeza não é. A gente se deu muito bem. Eu pensei que ele teria sido um democrata nos Estados Unidos, um sindicalista, com certeza. Mas... Então foi muito interessante aprender. E depois, quando eu estive lá, eu fiz o pedido para fazer doutorado, eu voltei para os Estados Unidos e fiz o doutorado. Então, como o Jorge sabe bem, eu não fiz meu doutorado sobre o PT. Foi o Gary Cox que me avisou a não fazer. Ele falou, olha, quantos livros já existem em inglês sobre o PT? Eu falei da Margaret Keck. Ele falou, isso é suficiente. Agora, 94, 95,
espera um pouquinho. Né? Então eu fiz minha tese sobre federalismo no Brasil, mas agora, depois de 15 anos de professor, eu estou voltando a tema. Então, isto é a questão. Como é que o PT tem mudado? E como é que o PT tem mudado o Brasil? Eu sempre coloco essas fotos aqui em cima, porque o PT tem mudado bastante, né? Tem moderado. Eu adoro essa foto, né? O Lula muito preocupado, assim, você pode ver na cara dele, e aqui muito relax, né? O presidente, essa foto oficial. E eu queria saber se a marca do PT, né? A sigla do PT, ainda tem força na cabeça do eleitor. Esse é o assunto do paper. Como é que a marca do PT tem uma influência nas decisões dos eleitores brasileiros? Ou não? Qual é a força da marca do PT? Qual é a força das outras siglas aqui no Brasil? E é muito difícil de medir o efeito de uma sigla. Então a gente resolveu fazer um experimento de survey, a tentar medir o efeito das siglas partidárias aqui no Brasil. Então, o que a gente resolveu fazer? Primeiro, é bom explicar, esses são os dados da Datafolha, todo mundo deve conhecer esses dados sobre identidades partidárias no Brasil. Então, a porcentagem dos petistas no eleitorado chega a 25%. Sempre crescendo, chegou a um pique aqui, é um mensalão, mas continuou. Então, a questão é, em 1980, né, a gente sabe que esse número era de 0. Então, cresceu, numa geração, cresceu do 0 até 25%. Isso é um fato quase inédito no mundo contemporâneo. É muito difícil criar identidades partidárias fortes, mas surge a questão, será que isto representa o lulismo? Será que isto representa o governismo? Pode ser. Aqui talvez você tenha uma ideia que não representa o governismo. Não, isso é o PSDB. Então o PSDB chega ao poder aqui, sai do poder aqui, não tem resultado. Não cresceu nem diminuiu a identidade partidária do PSDB. E o PMDB está numa fase de decadência. Eu acho que daqui a pouco vai para o 0, não sei. O PMDB não investe na marca. Então a gente queria saber se a marca do PSDB e a marca do PT pode ter influência na cabeça do eleitor. Isso é um conceito psicológico. E então a questão é como é que a gente pode investigar essa pergunta. Vamos avançar. Coloco aqui só o Lula dizendo vamos bater nele, vamos acabar com o capitalismo, e aqui o Lula paz e amor. O PT como se diz Teddy Bear. Teddy Bear, o ursinho da criança. Eu gosto muito do PT, é fofinho, né? Então, o PT mudou. Isso, para mim, pode dizer que a sigla, a marca do PT não tem nenhuma influência, porque o PT moderou tanto. Será que isso tem significado para os eleitores? Eu não sei. Como é que a gente pode investigar isso? Então, essas são as hipóteses. A gente não... eu acho que a gente tirou esses papers, né? Mas, começamos com essas quatro... Está no paper? Aqui a gente revisou muito para fazer o revise and resubmit. Revisar e resubmeter, é isso mesmo, para o American Journal of Political Science. Então, a gente teve que tirar muita coisa. Então, teve essas duas hipóteses principais para mostrar o efeito das siglas partidárias. E eu não sei, Jorge, você acha que eu preciso explicar essa técnica de experimento, que é uma novidade? Acho que seria legal. Seria legal? Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa mais ou menos novo na polêmica do Comparative Politics. Vou começar com a pergunta. É um exemplo de uma pergunta. A gente... um survey experiment. Vamos dizer que tem dois grupos. Um grupo é o controle e o outro grupo é o tratamento, treatment. É igual a um experiment na ciência natural. Você coloca o placebo
né? Placebo, isso mesmo. E o tratamento, o treatment. A peça-chave de qualquer experimento é a distribuição aleatória do tratamento e o controle. Então, a gente teve um controle, some others, e 3 tipos de tratamento. Então, isso é uma pergunta, um exemplo das perguntas que a gente deu para as pessoas, para averiguar o efeito, para avaliar o efeito da sigla. Então, por exemplo, uma pergunta do controle é: politicians have different positions about how Brazil should use a receita do pré-sal. Some people think X, other people think Y. Isso é o controle. Com qual posição você concorda? Então a pessoa diz: eu concordo com X, eu concordo com Y. Não aparece nenhuma sigla de nenhum partido nessa versão da pergunta, do controle. Então, você mede a porcentagem das pessoas que concordam com a opção A e a opção B. Né? Segunda versão, tratamento. Vamos dizer que vamos pular para a quarta versão da pergunta. Politicians have different positions about pré-sal. Seria assim: os tucanos defendem o modelo da concessão e os petistas defendem o modelo da, como que é, divisão do bolo. O que mais? Concessão. Nem me lembro mais, mas é outra opção. Né? Então, com qual posição você concorda? Partilha. O modelo da partilha, isso mesmo. Então, a gente está tentando medir a diferença entre a proporção de pessoas que se dizem petistas na versão controle, comparando com a proporção das pessoas que se dizem petistas, que concordam com a posição do PT, na segunda pergunta. Então, a proporção das pessoas na primeira versão da pergunta que concordam com a posição do PT, comparando com a proporção na segunda versão da pergunta que tem as siglas na pergunta. Controle versus tratamento. É mais ou menos fácil explicar, mesmo em português, eu acho que eu consegui, né? Mas você tem uma pergunta? Bom, sim. Essa pergunta do questionário vinha antes da pergunta sobre identidade partidária? Vamos ver se eu lembro bem. A gente colocou aleatoriamente a questão sobre identidade partidária, metade do grupo antes e metade depois, e não fez nenhuma diferença. A gente fez 5 perguntas, como vocês viram no paper, né? E uma das perguntas foi muito boa, a pergunta sobre salário mínimo. Porque na pergunta sobre o salário mínimo, o PT teve a posição, defendeu uma posição de valor menor, e o PSDB defendeu uma posição de valor maior do salário mínimo, que inverteu a lógica na cabeça do eleitor. Isso deu muita sorte para a gente, né? Porque em geral é a esquerda, direita, né? menor, então. Bom, deixa eu ver aqui. Então, o desafio para nós era como administrar esse survey. Vocês devem saber que administrar, implementar esse survey é muito caro. Fazer uma pesquisa de campo é muito caro. Então eu resolvi fazer uma primeira etapa, uma primeira tentativa, resolvi fazer o survey em sala de aula no Rio de Janeiro. Então eu vou mostrar aqui. Eu tirei fotos de todas as salas de aula onde eu fui. Eu passei 2 semanas no Rio de Janeiro, isto é, a vista do IBMEC no Rio de Janeiro. Uma faixa os alunos do IBMEC são, eu acho, entre os mais ricos do Rio de Janeiro, qualificados em matemática, tudo bem. E tem uma bela vista da sala de aula. Né? Então eu fui fazer pesquisa de campo no Rio de Janeiro. Eu sempre tive esse sonho a fazer pesquisa na praia do Rio de Janeiro. Eu não nem cheguei à praia, mas está perto, né? Está muito perto. Né? E eu fiz pesquisa de campo por táxi, por ônibus, a pé, por metrô e até por ferryboat no Rio de Janeiro, porque eu fui para que é a GV do Rio de Janeiro, a vista da GV do Rio de Janeiro, nem me lembro, Unirio, Rio de Janeiro,
UERJ do Rio de Janeiro. Esse prédio da UERJ é impressionante, espantoso. Nossa Senhora, perto do Maracanã. Nossa. Aqui é a UFRJ, bem no centro. É um saco. Aqui é Botafogo, outra unidade do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, Faculdade de Direito em Niterói, fui de ferryboat, né? Lá atravessei a Baía do Guanabara. O problema que surgiu, porque a gente fez 1.600 surveys. Eu que fiz 1.600 surveys. Muita coisa, né? O que aconteceu? A gente jogou fora todos os dados depois dessas 2 semanas. Por quê? Essa é uma sala de aula na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, eu chegarei lá e diria, olha, eu agradeço a vocês vão fazer um survey, tem dois laudos. Duas páginas, né? 2 folhas, né? 20 perguntas, vai demorar uns 10 minutos. Agradeço. Mas não fala às outras pessoas, por favor. E vocês não vão ter uma nota. O professor não vai dar uma nota para vocês, não é uma prova. Mas as pessoas ficavam assim, nervosas. As pessoas estavam assim, ele estava assim, olhando para uma pessoa ao lado. Aqui você pode ver, ele está contando na mão, porque a primeira pergunta a gente fez quantos estados tem o Brasil. Acre, Amapá, Ceará, 23. E depois isso arruinou toda a prova, né? O nosso survey. Porque quantos senadores tem cada estado? 2, não é 3. Assim. Ai, cara. Isso é ruim para fazer um survey. E é ainda mais ruim para um experimento, porque você atrapalha as pessoas. Então, ao chegar no 20ª pergunta, eles estão, não quero fazer mais, Essas perguntas eram importantes para quê? Para medir o grau de informação dos respondents, como que é? Do respondente. Então, a gente queria medir o grau de informação política das pessoas, mas erramos mal, né, ao colocar as perguntas na capa, na primeira coisa para responder. A gente deveria ter feito isso no finalzinho do survey. Então, e também, não sei se alguém aqui na sala conhece o Thomas, o professor. O que é isso? Eu falei para o professor, deixa os alunos em paz, mas eu não conheço ele estar assim, né? Como que eu estou fazendo? Não está errado, não está bem. Pressão em cima das pessoas, isso faz mal. Então eu falei, Thomas, por favor, senta aí. Por quê? Então, eu joguei fora tudo. Mas eu gostei. Sim, eu fiz aqui na Universidade de Campos Mendes, em Niterói. Tudo e foi pro boteco. Exatamente. Foi pro Afogar as mágoas. e depois eu fui pra praia. Então, o que a gente resolveu fazer? Não sei se eu vou conseguir. Aqui não dá para entrar na internet. Tá? Se você, aqui tem a rede, você está na rede nossa aí? Não sei. Não. Aí tem a senha, né? CCDD. Esquece. Se você quiser, você acha a rede. Não, eu acho que é melhor explicar. O que a gente resolveu fazer é buscar respondentes através do Facebook. Facebook. That's it. Facebook. Eu sei que o Jorge, o Fernando, eles não têm páginas, né? Isso. Vocês não entram no Facebook, vocês devem entrar, porque agora não dá. Porque é um ferramenta muito útil para pesquisa científica. Você sabe? Eu sei que é. Vou ter que criar Você tem que criar falso, né? Fake Facebook. Facebook. Opa, ok. E, bom, vocês, os alunos, devem saber, né, que saem propagandas no Facebook. Né? Vocês, não sei, eu sempre faço a pergunta, alguém já clicou uma propagandinha no Facebook? Alguém?
Não? Você clicou para quê? Para propaganda? Não sei. Nem lembra, né? Nem lembro específico. Raramente, Não, né? raramente, bem raro. Sapatos, também. Também. Não, é interessante por Zappos.com nos Estados Unidos, que as alunas também, sim, Zappos.com, eu cliquei, né? Porque é barato, rapidinho, né? É isso. A gente lançou propaganda no Facebook. E no Brasil, em 2011. Isso faz 2 anos. No Brasil já, naquele ano, tinha 40 milhões de usuários no Facebook. 40 milhões. Hoje tem 65 milhões de usuários. Então, o que acontece? Você paga o Mark Zuckerberg, você paga diretamente para ele, né? Você vai no bolso dele uns 25 centavos americanos por clique. E, então, cada vez que uma pessoa clique na sua propaganda, você paga. Mas o Facebook nos disse que mais ou menos 10 milhões de brasileiros viram nossa propaganda mais ou menos 10 vezes cada um. Então, a propaganda espalhada pelo país inteiro. A gente conseguiu 21 mil cliques. Então, a gente pagava mais ou menos $5 mil ao Facebook para fazer o survey. Isso custou menos do que 2 semanas no Rio de Janeiro, com a passagem, hotel, tudo isso. Então, é baratinho para fazer um survey. 21 mil cliques e 3.100 surveys completos. Então, de 1 em cada 7 pessoas que clicaram, uma pessoa completou o survey. A gente conseguiu 3.100 surveys completos, que é uma coisa. Que um survey nacional, com margem de erro de 3 ou 4 pontos, tem 1.200, não menos, até menos, 1.200, 1.300 pessoas, que custa $75 mil, no mínimo, aqui no Brasil, que é muito caro. Mas para a gente, isso, 5 mil, a gente sorteou um iPad para as pessoas, para atrair pessoas a fazer o survey. A gente sorteou um iPad 2, né? E é uma história interessante, porque a amostra através do Facebook não é representativa, nem aleatória, claro. E é dominado, mais ou menos 60% das pessoas foram homens, do sul, do sudeste, mas mais jovem do que o normal pelo censo, né? Então, foge do padrão do censo, mas tudo bem. Para um experimento, você não precisa de uma amostra representativa. No final das contas, a gente sorteou o iPad. Quem ganhou foi uma mulher de 50 anos do interior de Alagoas. E o César mandou A sorte contra a estatística, é isso. o César mandou um e-mail para ela, para anunciar, para dizer a ela que ela ganhou. Respondemos um e-mail: graças a Deus, vocês são abençoados por Deus. Eu nunca tive um iPhone, um celular na minha vida. Eu falei: vamos ter que explicar para ela que não é celular. Não sei como que ela fez o survey, né? Deve ter como que é o internet do café, né? Internet café na cidadezinha dela. Lan House. Lan House, né? Exatamente. E depois a gente mandou o iPad para ela e a gente também mandou outro e-mail para confirmar, porque a gente tem que mandar a confirmação à nossa comissão de ética, tudo isso para os gastos, e assim, $500, né, para o iPad. Ela mandou um e-mail de volta dizendo: sim, confirmo que recebi. Eu fui lá no Correios, porque a gente mandou por Sedex, tudo isso para confirmação. Fui lá no Correios e a gente deu palmas, parabéns a você. Era um evento no município, ela ganhar o iPad através de um survey no Facebook. Mas o universo qual foi, afinal? O universo de brasileiros, usuários do Facebook. Mas a amostra não é representativa. O interessante... Nem aleatória. Claro. Mas o interessante é que para um experimento você não precisa de uma amostra aleatória. Você precisa que o tratamento e o controle seja distribuídos aleatoriamente, né?
E a gente fez toda a checagem para checar que se o grupo de controle era igual, mais ou menos, ao grupo de tratamento e fora. Isso é a peça-chave, a igualdade entre os grupos de tratamento e controle. Se os grupos têm diferenças sistemáticas, então o experimento não vale nada. Não, a pergunta a primeira seria sobre a validade interna de se usar experimentos via Facebook. Porque, até onde eu entendo, deixa de ser anônimo. Né? Não, está completamente anônimo. Completamente anônimo? Porque a gente não sabe o nome nem o e-mail da pessoa, por um sistema instalado na Universidade de Minnesota. O que a gente tem é uma unidade de pesquisa de IT. E esse pessoal, eles criaram o website, e eles gerenciam todos os dados, e eu não vejo, nem não tenho permissão a ver os dados pessoais, nem o IP da pessoa. E os respondentes sabem disso? Sim, eles têm que clicar no tempo de compromisso, que é muito chato para a gente. Vocês aqui não têm no Brasil essa comissão de ética, de pesquisa. Tem em várias universidades, na GV não tem, mas em Bom, eu venho para cá, então, porque é muito saco. É o seguinte, tem, acabou de criar uma lá, mas no momento é muito mais voltada para a área de medicina, biologia. Para Para ciências sociais. é difícil achar um comitê que funcione. Porque a gente fez no Rio de Janeiro, a gente pediu permissão aos reitores do setor, do departamento, e também ao professor na sala de aula, e também aos alunos. E a gente, no 1600 que a gente fez, uma pessoa se recusou a fazer. Tudo bem. Mas no Facebook tem um termo de compromisso que é chato de ler. No finalzinho eles têm que clicar. Eu li e eu concordo com tudo isso. Então só depois eles pulam para o server. E no final eles têm a opção de não entrar no sorteio para o iPad. Então a gente fica com os dados, mas não temos não tem o e-mail da pessoa, não tem o nome da pessoa. Então, mas a gente recebeu, acho que 2 e-mails, porque a gente deixou o meu e o do César. Se você tiver perguntas, pode entrar em contato com os pesquisadores. Recebemos 2 e-mails. Como é que a gente pode ter certeza que os dados são anônimos? Então a gente explicou para essas pessoas. A gente não quer sua informação.